tinha uma responsabilidade como analista de produtos muito grande de garantir que aquilo fosse vendido e que eu tivesse uma abertura de orçamento. Muitas vezes as pessoas não vão conseguir entender a sua visão, aonde você realmente está mirando. Talvez o brasileiro também se junte a outros brasileiros por uma baixa autoestima. A gente precisa de um profissional e seres humanos, antes de profissionais, que eles tenham habilidades diferentes das que a gente precisava em 1950. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no nosso canal. O episódio dessa semana vai falar sobre um tema muito bacana, que é estratégias de marketing, inovação, inteligência artificial, enfim, é muita coisa envolvida, até de educação vamos falar aqui. E a convidada dessa semana é uma grande amiga, que é a Raíssa Francescato. Falei corretamente seu sobrenome? Raíssa Francescato, sim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio. Um prazer estar com vocês aqui essa semana. Acho que vocês devem estar estranhando a minha voz, eu realmente estou um pouco rouco, mas isso é resultado da arte de vencer. Quando você tem uma semana cheia de reuniões e de network, a gente acaba falando bastante, a nossa voz fica assim, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Com você não tem conversa curta, né, Cláudio? É sempre verdade. muito papo para bater. E a importância do networking, né? Porque eu conheci a Raíssa por meio de um networking, conheci-o por meio do João Costa, que eu mando um grande abraço, e da Beth, no evento da Beth também, que eu mando um grande beijo. E eles estiveram no nosso evento comemorativo do podcast Arte de Vencer. Então, para vocês entenderem a importância desse networking, o quanto é fundamental para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a Raíssa é um tipo de pessoa que você consegue conversar com ela sobre tudo, sobre absolutamente tudo. A gente vai explorar um pouquinho. Vamos lá? Sim, vamos lá. Eu queria... você é uma estrategista, né, de marketing e inovação, utiliza muito inteligência artificial, Sim. Uma pessoa importante que hoje esteve almoçando no Google. Olha só, hein, pessoal, olha o nível da convidada de hoje. Mas eu queria conhecer a Raíssa antes de tudo isso. Como é que foi todo esse processo? Você lá em Minas Gerais, pequenininha, como foi construindo essa jornada? Então, Cláudio, é bem interessante pensar como eu cheguei aqui, né? Eu tenho uma formação em moda, na verdade, a minha avó é costureira, sempre me inspirou bastante, sempre me inspirou a questão de você ter algo básico ali, no caso, alguns tecidos jogados em algum cantinho da chácara que ela morava, e que aquilo pudesse se tornar algo de valor, né? Então, a gente passava a tarde juntas e um pedaço de tecido que não faria diferença nenhuma, de repente era uma roupinha feita sob medida para mim, uma tarde que eu passei com a minha avó. E justamente Minas Gerais, a cidade que a gente morava, Divinópolis, ela é um polo de confecções, né? Então, eu tenho tias também que já trabalharam com isso, e eu me apaixonei pelo mundo da moda, assistia desde criança os desfiles, pensava, quem sabe, se eu crescesse um pouquinho mais em ser modelo, né? E aí, com os meus 13 anos de idade, eu já... bom, isso já era o meu segundo empreendimento, né? Eu já tinha vendido picolés no ônibus para a escola e eu já trabalhava com acessórios, com brincos na época, com uma tia minha. E eu comecei a fazer cursos de modelagem, então... Quando eu fui para a faculdade de moda, de fato, eu já tinha ali uma expertise em como realmente fazer as roupas, em como fazer os acessórios, né? E aí, durante a universidade, eu tive a oportunidade de ser pesquisadora, eu tive a oportunidade de estudar na Itália também. Já durante a faculdade, eu trabalhava numa marca que também tinha seus fornecedores e seus clientes internacionais. Então, isso é uma coisa que trouxe muito para mim, esse relacionamento internacional. Gosto muito de idiomas, então já falava português e inglês, estudei na Itália também, estudei um pouco de francês ainda aí nesse meio, consegui a fluência na língua.
E quando eu fui trabalhar em uma marca que tinha acessórios, o Grupo Séculos, lá de Minas Gerais também, e a gente trabalhava com outro viés, né? A gente trabalhava com uma quantidade muito larga, a produção sendo feita na China. Nessa época, né, eu lidava novamente com fornecedores estrangeiros, no caso a China, o maior deles. Eu comecei a entrar um pouco para o jogo analítico de varejo mesmo. Então, como eu estava lidando com uma linha nova de produtos, eu tinha uma responsabilidade como analista de produtos muito grande de garantir que aquilo fosse vendido e que eu tivesse uma abertura de orçamento, né, para as Uhum. próximas coleções. Então, eu comecei a me meter um pouco na parte de BI, de entender os padrões de produto que realmente esgotavam e agreguei essa inteligência de dados à criatividade da moda ali, né, para esse desenvolvimento de produto. E ao mesmo tempo a gente teve um aumento, né, dos e-commerces ali. Ainda estou falando de 2016, mais ou menos, essa minha aventura entre 16 e 18, e comecei a me envolver na estruturação do e-commerce dessa marca que a gente estava expandindo o portfólio, né? E num determinado momento eu participei de um evento, a Campus Party, a gente que gosta, né, de startups se apaixona um pouco com isso. E eu sentei numa mesa que as pessoas me falaram que queriam fazer um produto de moda, e eu falei, olha, isso não vai dar certo por causa disso e disso, daquilo. E essas pessoas me agradeceram. Isso é muito diferente no mundo da moda, aonde alguém quer ser o dono do bom gosto, ou a pessoa a ser seguida, né, nesse sentido. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, tipo, talvez eu queira sentar com essas pessoas e ter um tipo de carreira dessa em algum momento. E aí eu fiz a grande transição, realmente, da moda para o marketing digital, depois de participar aí dessa elaboração de um e-commerce grande, bem robusto para essa marca do Grupo Séculos na época. E trabalhei com lançamentos de infoprodutos, comecei a ajudar as startups também a se posicionarem no digital, que isso é uma coisa que faz completa diferença para uma empresa nascida dentro desse tipo de regime. É, e aí o resto eu acredito que a gente vai conversar aí, mas foi realmente aonde eu saí da moda para o marketing através das estratégias digitais e de lançamento, de e-commerce e tudo mais. O que é mais interessante é o seguinte, que a gente imagina que numa faculdade, ali na universidade, cursando moda, talvez temas como análise de dados, marketing, não sejam totalmente muito abordados. E da onde veio então toda essa expertise porque você foi tendo uma migração meio natural, da onde veio esse Exato. conhecimento, esse aprendizado? Foi a vontade de ser bem-sucedida nesse projeto, porque era uma abertura, uma expansão de portfólio. Eu precisava que realmente aquelas referências que eu desenvolvia, elas se esgotassem, que eu tivesse um sucesso de vendas, né, para continuar tendo o meu emprego mesmo, assim. E eu acredito também que a gente julga, né, que não há muita criatividade dentro das ciências exatas. E se tem algo que a tecnologia sempre me surpreende, é o quão não é exato, né? É o quão a gente sempre tem que estar entendendo do comportamento das pessoas, dos desejos São delas. tendências, né? Então, essa transição natural, assim, ela realmente ela foi nascendo de uma necessidade de mercado, né? No caso, o meu curso de moda, ele foi ministrado ainda dentro de uma universidade federal, muito bom, né? Tive uma bolsa para estudar fora por mérito acadêmico ainda, mas a gente, de fato, tinha um curso dentro de uma escola de belas artes, então uma preocupação mercadológica, ela realmente ela ficava ali um pouco em falha. Eu acho que tudo que a gente faz hoje em dia precisa ter uma inteligência comercial, né? É. Quando você Não entra no adianta ter mercado, arte se não você... tem quem compre a arte, né? Exato. Para um artista, talvez, né? Ele não tem um compromisso de... Não tem um cronograma de uma indústria toda Exato. envolvida naquilo. Mas para moda eu tenho uma sazonalidade, é um comércio muito grande, é a segunda indústria em termos de bens de consumo, É um né? setor Então, dinâmico. exato, é muito dinâmico, então a gente precisa garantir sucesso financeiro ao longo desse caminho. Então, realmente foi
Foi um amadurecimento da carreira mesmo, que me demandou isso. Acho que você tocou num ponto importante, que independente do que a gente faça, a gente tem que ter o nosso olhar não só para a nossa especialidade, mas Sim, como que eu consigo potencializar as minhas vendas, o meu crescimento em cima de tudo isso. E aí você descobriu que esse mundo era muito maior do qual você passou a se relacionar. sim. Foi em que momento? Foi no momento que você passou a estudar mesmo ali no sentido de buscar soluções para o crescimento? Ou foi a internacionalização, esses contatos com a China, um país que tem uma Sim. outra mentalidade sobre isso? O que, que você acredita que foi ali a virada de chave? Eu acho que a virada de chave, ela começa na curiosidade. Então, antes de começar a estudar qualquer coisa em profundidade, ou ainda só uma introdução, você quer resolver algum problema. E eu acho que foi aonde o mundo de startup me pegou em cheio. Resolver um problema, raramente tenham como fazer, né? Então, eu acredito que sim, ter essas vivências internacionais, acadêmicas, de excelência, realmente me sinto muito privilegiada por isso. Fez toda a diferença por como eu fui buscar essas respostas. Então, sim, mas essa virada de chave ela começou realmente no tem um problema aqui além de desenvolver um produto. Eu tenho um problema que eu tenho que garantir a venda desse produto depois. Então, eu vejo um pouco dessa forma, assim, a gente entender o que tem que dar certo além da gente, digamos assim. Foi a minha milha extra, digamos assim, dentro deste trabalho. Qual foi o maior aprendizado que você teve nesse processo internacional que você de repente teve dificuldades ou não encontrou aqui no Brasil? Eu acredito que todo o processo internacional, independente se China, Estados Unidos, alguns mais, outros menos, a gente tem uma barreira cultural e de jogo de cintura, porque muitas vezes é desgastante mesmo, principalmente com a China, né? Vamos focar nesse projeto e outros ainda depois retornando à China atrás de tecnologia. Tem hora que é muito cansativo, porque eles do lado deles estão tentando entender Sim. a gente do nosso lado também tentando entendê-los e precisa haver muita boa vontade, muita vontade de conversar. E muita clareza. Então, não é raro, tá? Muitas vezes, principalmente no desenvolvimento de acessórios, óculos de sol, bolsas, assim, coisas que eram muito detalhadas e eram acabamentos que eu precisava mudar do outro lado do mundo, muitas vezes eu pegava um papel e uma caneta e desenhava com setas. Olha, eu quero isso para lá, isso para cá. Então, eu vejo que o maior desafio é essa resiliência, eu diria, sem querer cair numa palavra clichê aí, de a gente apenas continuar até que o resultado seja satisfatório, sabe? Não parar até que estejamos orgulhosos, né, de onde estamos chegando. Então, eu vejo dessa forma. E teve algum momento assim que você foi transitando de carreira e você achou que ou não poderia dar certo ou ficou saudosista ali da área da moda, que te fez repensar se eu estou indo para o caminho correto, se é isso que eu quero? Muitas vezes, e com muito mais frequência do que a gente imagina, né? Eu acredito que uma das coisas que também a gente vai aprendendo com o desenvolvimento dentro de uma carreira corporativa é que a maioria das pessoas não sabe exatamente o que está fazendo. A maioria das pessoas está tentando algo, né? Então, muitas vezes você tem aquele medo saudável, inclusive, na minha opinião, de parar e pensar, será que eu não estou me arriscando muito? Será que eu não estou fazendo realmente tão diferente de como sempre foi isso, né? Mas na verdade isso vai te trazer a outros problemas. E eu acho interessante quando a gente pelo menos muda É, de muda o problema. problema. Eu acredito que os problemas eles não vão terminar, né? Eu sei que tem bastantes jovens que assistem aqui, que é o seu intuito, né? Mas aí eu talvez seja a minha contribuição de quem tem alguns anos aí nas costas. Os problemas não acabam. Então, na hora que você realmente se propõe a continuar resolvendo
da melhor forma possível, e principalmente aprender a fazer um jogo colaborativo ali com outras áreas, com outros tipos de profissionais, a gente realmente vai chegando a um espaço de segurança dentro da incerteza. Então, você começa a entender que tomar um risco e esse risco não ser bem sucedido, tá tudo bem, porque se você não ganha, você aprendeu algo, né? Exato. Então, muitas vezes eu sinto que sim, eu posso estar errando e tudo mais, mas eu acredito que quando a gente tem essa mentalidade, né, de vencer, né, bem o nosso mote aqui, a gente não desiste. Então, essa é a minha abordagem. Mas com certeza, muitas vezes a gente acha que as nossas habilidades não são suficientes e não são mesmo. Então, é por isso que a gente tem, né, nossos parceiros, nossos amigos também. Então, é como eu tenho tentado conduzir as coisas sem me desesperar e mantendo o otimismo e esse jogo de cintura. Mas você citou dois pontos importantes que eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo, né? A gente frisar bem. Você falou sobre resiliência e sobre problemas que sempre vão existir e Sim. você muda o problema. Na arte de vencer, em toda essa trajetória, é isso. Quanto mais você caminha na arte de vencer, mais problemas vão existindo e problemas cada vez mais difíceis de serem resolvidos, Você né? está sendo preparado para eles. Exatamente. Então a resiliência ela é fundamental e eu acho que muito da nossa sociedade existem muitos talentos, muitas pessoas extremamente habilidosas, mas que justamente por não querer ou fugir, né, ter o sentimento de fuga do problema ou não encarar o problema de frente, desiste no meio do caminho. Quanto é importante ter a convicção de que você é capaz, ter a humildade de reconhecer que Sim. muitas vezes nós não temos todas as habilidades e vamos ter Sim. que buscar ajuda para várias situações, Sim. mas o importante é continuar caminhando, não parar dentro dessa caminhada. Sim, eu acho que dentro dessa questão que você colocou, de algumas pessoas ficarem pelo caminho, porque uma parte talvez de ser bem-sucedido e ainda não completo toda a minha checklist para me colocar nesse grupo, inclusive, mas a partir do momento que a gente vai se aproximando desses objetivos que a gente coloca pra gente mesmo, e que muitas vezes eles são clichê, porque a gente tem pessoas que nos inspiram, que a gente acompanha e que a gente de alguma forma faz essas pessoas nossas referências e nós queremos, né, algo parecido com o que elas têm em algum determinado campo ou como um todo de vida mesmo, mas eu acho que as pessoas não falam muito o quanto é solitário. Porque. Totalmente. Exatamente. Então, se você é uma pessoa, eu, por exemplo, eu venho de uma família, né? A gente fala da minha estadia em Minas, mas eu nasci no interior do Mato Grosso. E depois fui morar ainda no interior de Minas. E para minha família é muito disruptivo eu ter feito uma parte da faculdade fora, eu ter a oportunidade de viajar, a trabalho, né? Ter amizades em todo mundo, me sinto muito grata por isso também. Mas é solitário. Então pense, muitas vezes os seus pais, a sua família vai tentar te proteger desse tipo de risco. Muitas vezes as pessoas não vão conseguir entender a sua visão, né, aonde você realmente está mirando. Então, eu acredito muito, de novo, sem querer cair em uma parte muito clichê, mas que a gente tem que buscar o nosso propósito, né? E que esse propósito ele pode mudar ao longo do caminho. Eu percebo isso ao longo da minha carreira. O meu propósito, a minha fome de ser, digamos assim, ela é muito baseada, pautada em curiosidade. Então, muitas vezes eu estou num projeto, eu não sei como que faz outra coisa, eu adquiro outra habilidade e quando eu vejo, eu estou fazendo uma coisa diferente do que era combinado, né? E não vejo que todo mundo tem que ir por esse modus operandi, mas com essa mentalidade de que não é todo mundo que é bem-sucedido. As pessoas que são bem-sucedidas, elas quebram muitos padrões e elas também acabam mudando muito de círculos com frequência, porque elas entendem O tempo também, inteiro. elas entendem também que talvez elas não possam ser prejudicadas pela limitação de outras pessoas ou pelos medos de outras A régua pessoas. vai subindo também. Então
Eu vejo dessa forma, que as pessoas que ficam pelo caminho, elas não estão tão certas de si e dos próprios desejos, né? Porque essa convicção inabalável que vai te manter durante, né, anos de solidão, que vai te manter fazendo coisas diferentes do que todo mundo está fazendo para ter esses resultados diferentes. Então, é muito legal a gente falar aqui de viagens e coisas assim, mas eu sei quantos finais de semana, Foram quantas abdicados, né? madrugadas foram abdicadas para esse tipo de coisa. Mas eu sempre achei que a curiosidade, como você falou, é a mola que mais nos impulsiona para as coisas. Sim, Porque quando a gente tem uma curiosidade, a gente vai atrás de respostas e a gente nunca se contenta com uma resposta, a gente sempre vai sim. além. E isso é muito Uhum. bacana. E, e com certeza, né, até pela sua fala de solidão assim, né, o que a gente mais ouve ao nosso redor são as pessoas que às vezes querem o nosso bem, mas tenta fazer a proteção e começa Com a falar, você tem certeza. certeza, é isso mesmo, né? E aí entra um outro ponto importante dentro desse processo, a nossa inteligência emocional, né, gente? Preciosíssima. Porque sem isso a gente não consegue ter essa resiliência. E como foi para você vir para São Paulo? Em que momento você decidiu vir para São Paulo e falar, preciso dar outro upgrade aqui, preciso para a capital onde tudo acontece, a capital da tecnologia aqui no Brasil? Como que foi isso? Sim. A capital Latam, né, de tecnologia, eu diria, com certeza. Bom, voltando lá à história, né? Então, me envolvi no e-commerce da empresa que eu trabalhava, migrei desse projeto realmente para trabalhar com lançamentos digitais, produtos educacionais. Então, naquela época, a gente tinha muito lançamentos de infoproduto aqui no Brasil, já era 2018, então já estava bem no alto disso, um pouquinho antes e depois ali de pandemia. E as startups, eu acho que elas beberam um bocado dessa fonte aí do digital também. Então, eu me envolvi com algumas ferramentas estrangeiras, logo depois de lançar esse e-commerce dentro do Grupo Séculos, e fui lidar com o marketing desses produtos digitais de startups tanto estrangeiras aqui no Brasil, né? Eu fiquei muito encantada com o ferramental que o marketing tem. E hoje todo mundo tem essa experiência, né? Dentro das redes sociais, dentro do próprio WhatsApp mesmo, né? Muitas tecnologias, muitas startups foram surgindo para suprir aí, integrar as coisas, né? E a gente conseguir ter boas conversas e boas experiências educacionais online. Trabalhei dentro de uma startup de educação aqui no Brasil também, uma EdTech. A gente preparava estudantes internacionais, estudantes de medicina para experiências internacionais em universidades da Ivy League nos Estados Unidos. Nesse meio tempo também lancei alguns profissionais da área de saúde que traziam também cursos de Harvard, coisas assim, antes de se tornarem pós-graduações, né, novas áreas de estudo aqui no Brasil. E aí eu comecei a fazer uma mentoria. Eu acredito também que dessa dor que a gente falou, né, da solidão do processo de se tornar algo, digamos assim, eu encontrei um mentor que era americano, é americano, somos grandes amigos até hoje, e ele estava fundando uma startup dele de vídeos. Eu já trabalhava com a representação de uma startup de vídeos israelense aqui. E eles me convidaram para me unir ao time, né? Eu ainda estava em Belo Horizonte na época, fiquei um tempo como nômade digital também durante a pandemia, o que foi muito legal aqui dentro do Brasil mesmo. Consegui conhecer bastante dos ecossistemas de inovação, né? O Brasil é muito rico nessa diversidade cultural que eu compararia literalmente com lidar com outro país, muitas das vezes no desenvolvimento de negócios. E era uma startup ali em 2022, mais ou menos, que tratava com a geração de imagens por inteligência artificial. Então eu realmente precisava vir para cá. Até o plano era realmente, né, estar com eles na Califórnia. Isso que eu ia É, te perguntar, porque normalmente quem sim, segue essa trajetória, o Brasil acaba não sendo sim, o destino final. sim.
startups, né, os investimentos ocorreram de uma maneira um pouco mais aquém do que foi imaginado. Eles também acabaram dissolvendo, eles fundaram outras startups depois ainda, mas sim, fui em algumas reuniões no Vale do Silício, participei de algumas offsites, fiz as visitas que a gente tem que fazer em São Francisco, é um lugar maravilhoso mesmo, que acredito que é o sonho, né, realmente. Então, assim, em 2016, 18, vamos lá que eu fiz essa virada de carreira mais em 2018 mesmo. Entrei nesse mundo de startups. E eu me sentia um pouco insegura nesse quesito de, gente, eu sou um bacharel em moda, eu tô aqui terminando o meu MBA em administração, será que eu realmente consigo entrar na tecnologia assim? Então, quando eu era a colaboradora número 8 de uma startup, de fundadores que já tinham vendido outras startups no Vale do Silício, e eu tava lá e foi o momento que eu falei, meu Deus, eu acho que dei um check, né? Fiz startup no Vale do Silício. Foi uma época muito interessante, né? E voltando, né, pro Brasil, como as coisas não decolaram tão rapidamente quanto imaginado, eu fico muito feliz, inclusive, de fazer parte desse movimento aqui, sabe? Porque, como a gente muito conversou no lançamento do livro da Beth, a gente tem uma capacidade de adaptação e uma criatividade para ser Que acelerada com nenhum lugar tem, né? inteligência artificial que ela é muito propícia, É, né? E até mesmo quando durante a faculdade eu estudei fora e muitas das minhas amigas, né, tinham aquele sonho de ficar, construir uma carreira internacional, eu também. Mas eu sempre tive algo como voltar para o Brasil e realmente ter esse give back, né, como uma aluna de universidade federal, que teve oportunidades aí, que foram investimentos da nossa pátria, de alguma forma, né, eu me sinto muito nesse papel de talvez trazer as oportunidades e o conhecimento que eu tive acesso para outras pessoas e principalmente para o nosso ecossistema empresarial mesmo. legal. Vocês estão gostando desse bate-papo? Tá vendo o nível da nossa convidada? Tão jovem, as experiências que ela já teve, que eu tenho certeza que muita gente durante a vida toda não vai ter 10% das experiências que ela Uhum. teve, né? A gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o podcast Arte de Vencer. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos ao bate-papo com a Raíssa Francescato, estrategista de marketing e inovação, que está contando aqui a sua história, toda essa trajetória de sucesso. Se você está gostando desse episódio, dê o seu like, comenta, compartilha, dê o seu hype também. Vamos lá. Raíssa, me conta um pouquinho o seguinte, você falou muito de China, de Estados Unidos, que são dois países que são as duas maiores potências Sim. mundiais, principalmente na tecnologia. Depois que você conhece essas realidades, o que muda a sua visão para também contribuir com o nosso país nesse crescimento? Porque é tão bom ver pessoas que estão aqui com o conhecimento que você tem, com a trajetória que você tem, estar aqui ajudando Sim. no desenvolvimento do nosso país e não se rendeu ao que muitos fazem, que é ir para fora e desenvolver lá fora, né? Sim. Então, me conta um pouquinho sobre isso. Eu acredito, inclusive o mercado internacional gosta muito dos profissionais brasileiros porque a gente sempre está lidando com muitas adversidades. Então, são adversidades econômicas, são adversidades de estrutura. Por exemplo, duas situações dentro de uma startup do Vale do Silício. Os meus renders, né, que seriam o processamento das minhas imagens aqui, eles demoravam quase 5 vezes mais do que a internet do Vale do Silício. Isso aqui em São Paulo, entende? Imagina em E Divinópolis. Rondonópolis ainda, né?
Então, a gente é muito resiliente, a gente não desiste. Parabéns, pela nossa capacidade de correr atrás. Porque quando você vai para um ecossistema de inovação na Europa, no Vale do Silício, eles, na China ainda, os hubs eles são tão estruturados, eles têm tanto recurso, né, tantos espaços, tantos programas de fomento, que para o brasileiro realmente brincar de empreender é um jogo bem mais pesado. Eu acredito que essa é a primeira coisa que nos separa muito. Segundo, né, com essa mesma startup, eu tive um dos meus celulares roubados enquanto eu estava entre uma reunião e outra. Como que você explica isso para um americano que não entende que você tá que a sua internet é lenta e que sim, alguém pode passar na rua e simplesmente pegar o teu telefone. Eu recuperei, inclusive, eu sou bem sortuda. Mas, então eu acredito que a gente tem um grau de estresse muito grande, causa ou consequência dessas dificuldades econômicas, educacionais também. Eu acredito que o brasileiro ele precisa, para o tipo de jogo que a gente está falando, né? Ele precisa também ir atrás de informações que elas não chegam aqui. Então, você precisa ter um segundo idioma ali, que é o inglês, para consumir esse conhecimento. E eu acredito que sim, essas coisas nos prejudicam num ranking global, digamos assim. Entretanto, a nossa flexibilidade realmente e essa vontade de fazer dar certo e um calor humano, sabe? Até quando eu tive essa última temporada na China em 2024, eles fizeram uma pergunta, né? Então, por que que eu quero solução de brasileiros ao invés de uma solução de indianos, né? Uma comparação frequente que é feita no mercado. E eu não pestanejo para responder que é a adaptabilidade cultural. Então, o brasileiro ele consegue lidar com o indiano, ele consegue lidar com o chinês, ele consegue lidar com um americano, com um israelense, todos Mas esses. o indiano não tem a mesma característica? Eu acho parecido, mas ainda assim a gente tem esse zelo, esse carinho, entende? O indiano, ele já aprendeu a fazer esse jogo, e assim, tô sendo generalista, a gente super valoriza e vê aí, inclusive, uma trajetória de inspiração para a educação brasileira. Mas já é algo mais comoditizado. E eu vejo que até mesmo na parte de empregabilidade na Índia, as coisas são mais certas, eles têm as grandes consultorias. Aqui no Brasil, justamente a gente talvez tenha tantos players porque a gente busca muito esse estado da arte de fazer as coisas com muita gambiarra ao longo do caminho, com muito jogo de improvisação, Eu mas acho que é isso que faz a é, diferença, né? mas o brasileiro, no resultado final, ele não decepciona. E ele tem uma postura de dono, que eu acho que faz toda a diferença. Talvez um chinês mesmo, ou um indiano, deu o horário, sinto muito, não consegui resolver. A gente faz a milha extra, sabe? Eu acredito muito nesse diferencial em Mas, qualquer mesa de negócio internacional. mas a nível de competir globalmente em inovação e tecnologia com esse país? Olha, existe o potencial, mas ainda não vejo como uma realidade. E o que falta? Falta. Além de investimento que a gente sabe que precisa. Eu acredito muito, até a gente teve uma conversa extensa sobre isso, mas eu acredito muito em uma aliança entre o setor privado e público, porque as coisas estão indo muito rápido. A gente precisa ter uma remodulada aqui da educação, como, né, muito bem a gente já teve essa conversa. Explica como que alguém sai para criar coleções de moda para o mercado sem ter uma matéria de precificação, sem ter uma matéria de marketing. Isso acontece nas universidades brasileiras. Me explica como que a gente tem cursos tão longos hoje em dia, se de 2 em 2 meses, talvez até menos,
as grandes plataformas, Google, Microsoft e outras, estão lançando produtos. Entende? Então, eu acredito muito nessa base de educação, que é uma coisa que a China está fazendo muito bem agora. Uma coisa que me encantou muito lá, inclusive, foi a quantidade de bibliotecas e 24 horas, e venha, estude, né, e faça o seu trabalho aqui também. E também numa melhor interlocução entre os empresários e os governadores, assim, eu realmente acho que cada um tá fazendo o seu ali e a gente não vai chegar em uma convergência do sucesso brasileiro se essa aliança não for melhor articulada. Já já a gente vai aprofundar um pouquinho a questão do impacto da IA em alguns segmentos, mas tratando essa questão da aliança, né, o quanto e você já participou, né, Sim. do BRICS, G20, né, você já esteve presente, o quanto esse movimento, ele é muito importante para isso, para que essas alianças sejam construídas. Sim, é importantíssimo. E eu acredito que hoje em dia a gente precisa de um renascimento da ONU, né, e desse tipo de órgãos. E ele só vai acontecer se as pessoas mais jovens elas se engajarem mais. E quando você, né, lida com é, antes mesmo, né, de integrar o BRICS, o G20 durante a carreira, na universidade eu tinha uma certa interface com a ONU. E, gente, tá todo mundo esperando a gente fazer a diferença mesmo, sabe? Então, eu via isso quase que como um trabalho cívico também, né? Eu tô numa universidade pública. É aqui, mais ou menos, que a gente discute o que é sociedade e educação para o nosso país. Então, eu acredito muito nesse tipo de movimento e quanto mais novas as pessoas se engajarem com essas instituições, melhor. Até para um crescimento pessoal de você, ter uma visão de mundo melhor, entender como articular certas conversas, né? Hoje em dia, quando eu participo dessas reuniões, há poucas semanas a gente teve com o nosso ministro Eugênio, por exemplo, uma discussão com outros países, entre eles o Japão, por exemplo, para a governança de inteligência artificial. É muito interessante você entender quem faz as regras do jogo ao mesmo tempo que você está jogando, né? Então, hoje em dia, se você for parar para pensar, é um ritmo do mercado privado de inovação que é extremamente acelerado, com um ritmo de reuniões diplomáticas que são completamente solenes, burocráticas, e que a burocracia ela tem o seu papel de proteger a governança ali, o mercado tem o papel de se autorregular e de criar o seu próprio ritmo, né, ao mesmo tempo. Então, até, né, dentro dessa trajetória que eu tô contando aqui para vocês, eu vejo o poder de você transitar, né? Então, quando você aprende a conversar o que precisa ser conversado com cada pessoa, com aquela visão uníssona, você começa a unir essas forças. Então, eu realmente vejo esses movimentos diplomáticos como algo crucial nesse momento, porque a inteligência artificial, principalmente, ela é muito mais geopolítica do que está sendo falado. Sem dúvida nenhuma. Mas você tocou num ponto que é o seguinte, você entender o jogo, né, que ele está sendo jogado e quem está jogando. Isso talvez, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, BRICS e G20. Eu acho que deve ter duas visões completamente distintas das coisas. Está um pouco relacionado com isso? Sim, eles têm visões completamente distintas. E o BRICS é bem mais forte, muito mais agressivo nas suas políticas, né? A relação entre os países, por serem menos países e estarem em momentos econômicos parecidos, ela é muito mais intensa. Mas o que eu quero dizer com saber quem está jogando e conseguir transitar entre esses dois lados seria mais a respeito da indústria de tecnologia em si, com a parte governamental, que elas têm realmente
limites e tempos muito E tem diferentes. contextos maiores também, né? Como Exato. você mencionou. Então é muito importante que as pessoas que são as pessoas que constroem o mercado e as pessoas que constroem o conhecimento dentro das universidades, na minha opinião, que elas não deixem de se, não se eximam de se envolver nessas cúpulas e discussões e principalmente fazer um convite, né, e uma provocação para os empresários também, né, se unirem a essas discussões geopolíticas, porque o governo de todos os países, ele não consegue suprir sua própria demanda, né, internamente, então ele precisa de fornecedores, né, e é muito bom a gente saber macroeconomia, né, para onde ir, o que fazer, nossa estratégia ali de médio e longo prazo. Então, talvez venha um pouco dessa importância que a gente destacou de sentarmos na mesma mesa, o público e o privado. Isso me motiva muito a participar dessas rodas de conversa. Você colocou que o mundo está esperando o Brasil, né? Existe um olhar diferente sobre o Brasil, a respeito de tudo isso. E Sim, se o Brasil é tão interessante, o que falta, não do lado brasileiro, porque do lado brasileiro talvez a gente saiba, mas do sim, lado internacional, para promover mais esse intercâmbio? Porque se tem essa ânsia tão grande assim, né? O Brasil sim. tem esse olhar tão bacana sobre essa potência que é o Brasil. O que falta para esses países promoverem mais intercâmbio e contribuir ativamente para esse nosso crescimento? Olha, eu acredito que é um conjunto de coisas, mas na minha perspectiva, é, falta que os brasileiros tenham uma autoestima melhor. Porque eu não gosto, por exemplo, de quando eu tô fora, a gente fazer certas piadas depreciativas, por exemplo. Então é muito comum quando você tá num grupo de viagens com outros brasileiros para outro país. Ah, mas se isso fosse no Brasil, já teriam estragado. Mas se É isso fosse no sempre. Brasil, alguém já teria roubado. E querendo ou não, a gente tem esse essa visão, né, autocrítica de cachorro vira-lata, que ela não vai nos levar em lugar nenhum, É, né? Então, se a gente estava falando aqui que vencer, né, envolve você quebrar muitas crenças, você quebrar o padrão do lugar onde você está inserido e toda essa jornada hercúlea, né, de transpor coisas mesmo, eu vejo esse como um primeiro empecilho, porque se você não fala bem da sua própria nação, do seu próprio produto, da sua própria conduta, né? Como você se imagina, não tem como você se imaginar no capítulo 2 ali sendo cotado para entregar alguma solução ou algo assim. Em segundo lugar, eu acredito que o brasileiro ele tem essa característica de se misturar, de ser muito sociável, de ter esse nosso calor, de ser muito hospitaleiro, né? Os estrangeiros sempre gostam muito de vir aqui. É um país que está em alta em turismo novamente. Estamos cheios de destinos não óbvios dentro de uma lista do New York Times que saiu há poucas semanas. Mas, como que eu posso dizer? O brasileiro, quando ele vai para fora, ele precisa romper a bolha dos brasileiros fora também, né? Nos Estados Unidos, na Itália, eu percebi muito isso. Quando eu ia a trabalho e para estudo, assim, é lógico que eu não vou deixar de conversar com um brasileiro, mas eu quero me expor o sim. maior tempo possível a outra cultura, a dizer como é no meu país, a entender como é no dele, né? Então, eu vejo que essas duas coisas, elas são mais culturais, assim, né? E que talvez o brasileiro também se junte a outros brasileiros por uma baixa autoestima, de não se achar capaz de se misturar ou se adaptar aos outros lugares, porque, né, a gente é o pior de todos, né, de acordo com essa mentalidade, o que eu não concordo mesmo, é, a seguir. E eu acho que umas políticas diplomáticas aí num contexto geopolítico um pouco maior, a gente
precisa, sim, ser um pouco mais integrado, ter mais programas de intercâmbio para os nossos estudantes, entendeu? E conseguir articular essas oportunidades também, né? No Brasil, a gente tem esse desafio todo de taxas tributárias, coisas assim, mas tem fomentos de empresariados que as pessoas não conhecem, que elas nem pleiteiam e É que esse verdade. dinheiro volta para a União ali e nada foi feito, né? Então, eu vejo muito essa necessidade de um shift cultural, de que a nossa autoestima e percepção como país seja melhor individualmente e coletivamente, e também uma melhor estrutura organizacional aí dos órgãos competentes mesmo. Você sabe que nas nossas conversas, às vezes eu faço pergunta para te provocar um pouquinho. Com certeza. Eu vou fazer uma agora. Mas você não acha que o mundo tem esse olhar pelo Brasil justamente por ter essa mentalidade? Porque o brasileiro, ele é tão capaz de fazer as coisas e só que ele não acredita talvez tanto nessa capacidade de realização, que justamente é mais fácil ter esse olhar no brasileiro, porque você sabe que ali a coisa vai acontecer e depois ele vai lá e adquire essas empresas a um Sim. custo muito baixo, ele consegue ter uma alavancagem, um crescimento rápido, justamente pelo Sim, povo ter essa com mentalidade. certeza. Isso quando ele não roubou os seus talentos, né? Isso quando a pessoa, ao invés de fundar uma empresa aqui, o que acontece muito dentro do universo de inovação, ela encontra algum país que está com melhores políticas para abrir uma empresa de tecnologia ou de outros setores também. Então eu concordo plenamente. A quantidade de pessoas, né, que estão aqui no Brasil, optando por residências fiscais no Paraguai, Uruguai, por exemplo. Então, assim, eu ouvi uma frase esses dias, né? É como se a gente entregasse de bandeja o ouro pro É, bandido exato, frequentemente. exato. Para um É, indiano liderar ainda. exatamente. Então, talvez o que seja necessário esteja dentro do que nós estamos falando, né? Essa insurreição de autoestima dentro de cada pessoa, de entender que nós somos um país com um potencial enorme, riquezas naturais, posição política interessante, ainda que nós não estejamos satisfeitos com isso há algumas décadas, né? É, que nós temos uma diversidade cultural muito rica. Aí a gente pode, né? Nós temos Eu grandes. acho que essa diversidade cultural é o mais interessante. Sim, e a gente não explora muito, eu vejo também, a própria questão dos Estados Unidos, né? Eles se dizem a América. E nós somos um país Da América. tão grande quanto, entendeu? Então, assim, talvez a gente realmente tomar posse do próprio poder, né? E do próprio tamanho, e de que realmente é uma das 5 maiores economias aí em desenvolvimento. Com certeza faria toda a diferença. Eu gostaria muito que mais pessoas sentissem orgulho de ser brasileiras. Eu acho que tem orgulho, mas eu acho que é justamente esse pensamento, né? Então o Brasil ele poderia ser protagonista e ele acaba sendo coadjuvante, um bom, eu diria que é uma boa retaguarda para tudo isso, né? Mas Sim, acaba não tendo o protagonismo que sim, merecia, né? sim. Eu vejo muito isso, gosto de comparar o Japão e a China, por exemplo, que são dois países orientais, então completamente diferentes da nossa mentalidade, culturalmente, de nós, por exemplo, né? E a China, ela tem uma estratégia, e não tem certo e errado aqui, tá? Mas ela tem uma estratégia de copiar as inovações, de fazer mais e mais barato, né? E de chegar ali pelo volume. O Japão seria uma boutique, digamos assim, que nós somos diferentes, então, mundo, você quer o diferente, venha aqui, que é isso que eu sou, e tudo mais. Então, eu acredito que esse problema identitário que a gente tem, né? Ele nos deixa um pouco perdidos. Então, nós muitas vezes tentamos ser americanos, tentamos ser europeus, mas nos esquecemos de que, poxa, é uma vantagem competitiva enorme ser brasileiro, né? Não precisar tentar copiar alguma outra etnia que tenha mais tempo de história ou que tenha mais relevância de uma forma geral.
Legal, se você está gostando desse episódio, dê o seu like, coloque seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Já voltamos daqui a pouquinho com mais bate-papo com Raíssa Francescato. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Voltamos aqui para o podcast Arte de Vencer com Raíssa Francescato, um bate-papo muito bacana. Eu falo que eu tenho orgulho que hoje eu posso falar que a Raíssa é minha amiga e a gente tem cada bate-papo que se alguém sentar na mesa e falar assim, vocês são malucos, né? São horas de tentar melhorar algumas coisas ali na nossa vida, né? Nesse último bloco eu queria falar um pouquinho sobre inovação, e quando a gente fala de inovação não tem como deixar de lado a inteligência artificial, né? Eu acho que o maior exemplo, para mim, de inovação tem um nome e sobrenome, Elon Musk. Eu acho que não tem um cara mais sensacional, né, visionário nessa área. E é engraçado porque a gente teve uma conversa um dia que é assim, né? A questão da inteligência artificial se fala muito sobre geração de energia e resfriamento do servidor. Sim. E a gente começou a falar como que isso poderia, como a gente poderia reduzir esse impacto, o que poderia ser feito, porque não tem energia e água suficiente para isso. E aí o Elon Musk deu as respostas que a gente tanto procurava, né? Vamos colocar os servidores tudo no espaço, que tá tudo certo. Gente, a gente realmente ficou semanas falando sobre isso, é um parênteses importante. Mas tratando um pouquinho desse ponto, né? O quanto essas mentes brilhantes, em conjunto com a IA também, são fundamentais para um crescimento, né, de povos, de economias. Às vezes dá uma sensação que tudo isso está tendo um impacto até negativo quando você começa a olhar, né, em alguns pontos. Então, talvez ele tenha um impacto positivo para a inovação, mas talvez não tão positivo para a economia. Então, assim, ainda é uma incógnita ainda saber o impacto real de tudo isso. Com certeza. A gente, nessa conversa, eu compartilhei contigo aquele relatório AI 2027. Então, convido vocês a darem uma olhada, e é muito interessante, porque esse artigo, ele tem um final onde a gente escolhe, né? A gente escolhe um desenvolvimento ao ritmo da indústria ou um desenvolvimento um pouco mais devagar, né? Então, dando um spoiler desse artigo, se a gente continua ao ritmo da indústria, aos indicadores que essas empresas precisam entregar hoje para os investidores, para a bolsa de uma forma geral, a gente perde o controle e entra num cenário distópico. Mas, se a gente usa da proteção da burocracia, digamos assim, né? Então, as coisas vão um pouco mais devagar, a gente vai regulando ali tudo aos poucos, a gente chega a um Eldorado, onde a inteligência artificial realmente cumpriu o seu papel de fazer a vida das pessoas melhor, em termos de saúde, de otimização do tempo, e tudo aquilo que nós, como bons otimistas, esperamos, né? O grande impacto para mim desse relatório é que provavelmente nenhuma versão nem a outra estão corretas, mas algo no meio do caminho, né? Então, o que eu vejo nessa velocidade que as coisas estão acontecendo é muito parecido com a lógica futurista, né? O futurismo é um estudo que ele surgiu lá na Itália, quando o autor dessa tese, ele estava numa bicicleta e ele foi atropelado por um carro. E ele falou assim, gente, choques de veículos ao seu nível de inovação, né? Então, a gente tem dois mundos aqui coexistindo. E nas primeiras hipóteses que ele, como futurista, foi estressando os cenários, queimem todas as bibliotecas. Agora os carros são bons e as bicicletas não são mais necessárias. Imagina se a gente tivesse queimado todas as bibliotecas do mundo.
É a mesma coisa que a gente está vivendo agora, por exemplo, quando a gente discute educação, né? Dentro de inteligência artificial, eu fico bastante dentro dessa parte de treinamentos e pessoas. Como você faz uma gestão dessa informação, como você faz uma formação dessas pessoas com universidades, de novo, que duram 4 anos. Tipo, gente, o que você aprendeu lá no primeiro Exatamente. semestre já vai estar super Ultrapassado. ultrapassado quando você de fato se graduar, né? É por isso que eu vou falar para a gente terminar as universidades de jeito nenhum. Então eu acredito, Cláudio, que a gente está chegando em um ponto de entender os limites e as concessões aonde tudo acontece. Não acho que a IA vai ser 100% boa, nem 100% ruim. Seria um corte perfeito a gente, né, dizer Vai ter aqui que algo gerar uma acomodação, né, sensacionalista e tudo em mais, tudo isso. mas a gente está vivendo uma disrupção que ela vai causar esse caos, né, a poeira está Normal. no ar, Depois, depois ela vai assentar e a gente, né, dentro da curva de inovação, dentro de inteligência artificial, a gente já está vivendo o platô das desilusões, digamos assim, né? Então, é realmente calibrar essa curva entre sociedade e desenvolvimento tecnológico, mas sim, eu acredito que principalmente as nossas gerações aqui que nasceram nos idos de 1990 e alguma coisa, 80, 70, a sensação que a gente tem é de disrupção muito maior, né? De tempos em tempos, a nossa disrupção geracional, né? Ela não é mais não é mais geracional, justamente, perdão. exato. Ela é disrupção tecnológica. Então, para ter uma mudança de geração, a gente não tem que esperar alguém ter um filho e realmente aquilo Não, acontecer, até porque a gente também tem uma mudança social muito grande da própria pirâmide etária se alterando e não sendo mais uma pirâmide, né, dentro desse mundo atual, também por descobertas tecnológicas, farmacêuticas, enfim. você estava falando uma coisa no primeiro bloco, lá no início, falando sobre vender lá as joias e tal, Uhum, e foi estudar mais varejo. uhum, E agora a gente está falando um pouco de inovação. O que sim. mais me preocupa em todo esse processo é a demora do entendimento que esse varejo tem de fazer o entendimento do que está acontecendo aqui. Nossa, sim. Há poucas semanas, né, a gente teve o maior evento de varejo nos Estados Unidos, que foi a NRF. E a NRF há uns 7 anos, ela fala em personalização, né? E, de novo, a gente está aqui tendo essa mesma discussão sobre tempo, né? Sobre o quanto que as coisas demoram. E aí, agora essa personalização talvez ela esteja chegando próximo àquilo que a gente conversava já há muitos anos, Mas talvez só né? para as grandes empresas, né? Porque a maior parte ainda Exatamente. é um mundo muito É um distante. mundo muito distante. Então, eu colocaria duas coisas nesse quesito. Das ferramentas que eu comecei a representar aqui no Brasil, lá nos idos de 2021 a 2022, quando, principalmente de vídeos personalizados mesmo, quando eu ia para um cliente, uma agência de publicidade ou uma grande rede varejista conversar sobre, apresentar a ideia, ninguém queria nem ouvir. Até porque são conservadores, total. Exatamente. E hoje, essas, essas tecnologias, esses recursos, né, eles estão em demanda altíssima, altíssima. E, por exemplo, essa empresa, ela era a única no mundo que fazia esse formato de vídeo personalizado com o nome da pessoa e tudo. Hoje, mapeado, eles inclusive saíram de Israel, foram para Nova York, para fazer essa expansão, né? Hoje, eles já têm cerca de uns 5 concorrentes.
e todos crescendo, e se quiserem entrar mais players nesse mesmo tipo de negócio, Tem espaço. tem muito espaço. Então, inclusive tem uma startup brasileira que faz isso, ficam baseados em Miami, que fazem esse mesmo tipo de coisa. Então, Cláudio, eu vejo que há essa curva de adoção. E talvez a gente esteja aqui num nível de conversa que é realmente de pessoas inovadoras e disruptivas mesmo, né? Então isso demora um pouco a chegar na indústria. E justamente por isso que é importante para a gente como nação, como mercado, continuar tendo essa conversa e não deixar esse barulho cair no esquecimento. Entendeu? Mas sim que ele se transforme em mais empresas, em mais experimentações, em coisas assim. Mas sim, eu vejo que o varejo ele tem demorado um pouco mais do que eu imaginava para adotar Tá certas muito coisas. ultrapassado, precisa se reciclar urgentemente. Uma barreira de entrada que eu vejo, inclusive, e que está caindo com a inteligência artificial é o custo de tecnologia, né? Hoje, a gente tem um custo sendo drasticamente reduzido por inteligência artificial. E mais do que esse custo ser reduzido também, a gente está tendo uma qualificação dessas pessoas, os empresários menores, a usarem ferramentas. Então, eu acredito que talvez para esse nível de conversa que a gente está tendo, quem sabe daqui uns 3 anos os empreendedores menores também estejam chegando, né, aonde a gente vê que é um bom lugar para inovação, para personalização para os clientes, para as experiências digital em si. Eu espero que você esteja certo, mas eu não Uhum. acredito muito nisso. Porque, justamente por causa da mentalidade que a gente estava falando. É assim, você olha no Brasil, a carência de mão de obra que existe é absurda. Hoje, eu conheço muitas empresas, né, que adotaram filosofias e você não vê colaboradores acompanhando, estudando, acompanhando Sim, para lidar com aquilo e extrair o melhor daquilo. sim, Então, ao invés de ser um aliado, acaba sendo meio que um problema, né? sim, E também a mentalidade do pequeno empreendedor que é assim, eu não preciso disso, isso não é para mim, né? Aquela mentalidade assim, ou sempre foi desse jeito, sempre deu certo, e é mais fácil atribuir a outros fatores o problema do que se adaptar a uma nova realidade, né? sim. Eu espero que você esteja mais certa do que eu, mas eu não sou tão otimista nesse aspecto, não. Eu acho que a dor vai ter que ser muito forte para que seja um processo rápido, porque assim, se a gente for analisar essas rupturas da era da tecnologia, né? Sim. Hoje nós temos uma IA, mas alguns anos atrás, algumas décadas atrás, veio uma ferramenta importante que se chama Excel, Sim, que você consegue fazer praticamente tudo. sim. Que brasileiro consegue extrair mais do que 15% do que o Excel hoje consegue oferecer? Né? Então eu acho que a IA vai ser muito subutilizada ainda, como foi o Excel, foram várias plataformas que já foram criadas que poderiam entregar muito mais, mas a falta de preparo, de interesse, de conhecimento ou até de necessidade faz correr atrás, porque eu acho que as pessoas só vão atrás quando realmente a Sim. necessidade aperta. A dor tem que ser muito grande. Eu vejo 2 pontos na sua fala. Hoje, atuando como AI Advocate, eu vejo que a gente tem o preparo das pessoas e que isso é muito importante. E que sim, a gente não vai poder esperar a educação nacional, né, internacional mudar, e que essas empresas estão fazendo um movimento muito forte de educação interna, né? Você vai precisar formar o seu profissional. É uma vantagem competitiva para você que essas pessoas saibam lidar com essas ferramentas emergentes. Mas, mais do que isso, eu acredito que o próprio colaborador tem que ter uma mentalidade de que aquilo é a empregabilidade dele também, Exato, né? exato.
Então, quando a gente trata, né, da gestão da mudança e da transformação de conhecimento que a gente precisa para esse período, realmente, você começa a fazer uma seleção quase darwiniana entre aquelas pessoas que estão prontas e dispostas ao próximo nível, que vai exigir estudo, vai exigir nas primeiras vezes que você vai usar uma inteligência artificial, você achar que não vale a pena, porque você está demorando muito para deixar as coisas, né, do jeito que você realmente quer. E o segundo ponto que eu vejo sobre essa nossa visão, né, do varejo talvez estar demorando aqui no Brasil para adotar essas coisas, de achar que não é pra gente ou qualquer coisa assim, é, é que eu acredito que a gente tem alguns casos muito outliers. Por exemplo, o Brasil é um país muito vencedor dos Leões de Cannes, que são prêmios da publicidade brasileira. E dentro dessas premiações, muitas vitrines de inovação estão sendo feitas. Então, sabe aquela coisa de que é muito difícil você ter uma constância, mas às vezes você tem um rompante de brilhantismo ali? Mas ainda é uma bolha, né, cultural, né? Exato. Então, assim, eu acho que, inclusive, nessas últimas semanas a gente está comemorando, né, uma cientista brasileira que está, né, desenvolvendo Fenomenal. aí uma cura para a gente realmente reverter casos, né, de pessoas tetraplégicas, e coisas assim. Então, a gente tem esses outliers, né? Então, tem cases de indústrias do varejo aqui, tem marcas brasileiras que estão presentes no mundo É. todo, né? Eu fiquei muito feliz como brasileira, de novo, quando eu vi um jogo de panela Tramontina no Walmart da China, gente. Então, a gente tem os outliers. E eu acredito que investir em um trabalho de maior constância e avanço é o grande desafio. Mas que sim, a gente tem esses casos e aí eu vou precisar continuar sendo tiete de varejo brasileiro aqui, e não deixando de colocar que a gente acaba tendo muitas premiações, as agências de publicidade globais sempre chamam os brasileiros, né, para darem, né, a sua contribuição aqui. Universidades dos Estados Unidos contratam professores brasileiros, então eu vou continuar no meu otimismo, Cláudio. É que as grandes empresas já entenderam que o varejo virou um ecossistema. Não dá, você não faz mais Sim, sozinho, né? Então eu acho que é essa que eu acho que é a grande sacada. E o que eu acho que as empresas menores vão ter essa dificuldade é de entender essa filosofia, né? Mas sim. na hora que tiver o entendimento, talvez em alguns segmentos nichados já existe esse entendimento, mas então vou dar um exemplo, restaurante. Restaurante hoje sem iFood não sobrevive. Sim. Então acho que algumas coisas nichadas hoje você já consegue ver algum movimento, mas eu acho que ainda Ah, estamos muito distante do todo, mas já tem alguns highlights aí que dá pra sim. gente colocar como algo que possa mudar um pouco essa mentalidade. E eu acredito que é a mentalidade também de dar uma chance, né? Você falou do mercado de restaurantes. O ano passado eu lidei com uma startup chamada Lucy, que ela trabalha justamente com publicidade com foco em restaurantes. Então imagine, né, para um empreendedor pequeno que tem ali, que está tocando uma empresa, né, está É, tocando todas as partes do negócio. Se ele consegue entrar numa inteligência artificial, preencher um formulário e aquilo ser o social media dele, porque, né, justamente a IA generativa da Lucy trazia essas peças publicitárias prontas, poxa, ele está sendo atendido. Né? Então, até se eu puder fazer uma provocação para as pessoas que nos assistem, tentem ferramentas, né? Testem coisas. E porque a gente acha que é tudo tão distante, mas imagina, dentro desse universo de inovação, a gente começa a conhecer essas pessoas que se apaixonam por problemas, né? Então a gente tem uma pessoa que lidou com a indústria, o CEO dessa empresa lidou com a indústria de benefícios muitos anos, que atendia esses restaurantes, e ele sabe da dor que aquele cara tem ali na ponta para vir e arriscado dele para criar uma solução para aquilo.
Então a gente tem que entender que a solução sempre está em algum lugar. É, Né, exato. aquele estímulo de curiosidade, coisas assim. Isso não é uma coisa que se ensina, infelizmente, né? Essa questão de mentalidade. E se não Mas, tiver, você cria, né? Você inova. exatamente. Exatamente. Se você não encontra, é o seu chamado para resolver aquele problema. Mas eu vejo que sim, da mesma forma que os restaurantes, então, eles começaram a adotar o iFood, aí eles começam a ter Lucy, por exemplo, também, aí depois eles É. começam, né, a terem outras ferramentas ainda de finanças, e aí eles vão crescendo, né? Eu acho. E uma hora a mola que impulsionou eles, que é esse, deixou de ser uma escravidão para ser um aprendizado, né? Para Exato. depois ser autossuficiente em outras coisas também, né? Não É, ficar mais refém de uma única situação. Eu é. acho que é um ciclo bem interessante. Isso. De novo, talvez a gente volte É, naquela mentalidade do primeiro bloco de, olha, o problema vai aumentar, então deixa eu passar por esse daqui primeiro exato. e chegar no maior, né? Eu queria falar a respeito de impactos agora da IA, né? Uhum, Eu sempre defendi aqui que eu vejo em 3 áreas que eu acho que vai ter um grande impacto. Queria saber se você concorda ou se você discorda ou se tem alguma outra área que você sim. enxerga como um grande impacto. Mas eu falo que é saúde, educação e segurança pública. Eu acho que são 3 áreas que vai ter um impacto gigantesco com o uso da IA. Você concorda com isso? Você colocaria mais algum outro segmento ou tiraria algum? Como você enxerga Eu isso? concordo. Acredito que o movimento de saúde é o mais forte, né? A gente já tem aí a OpenAI já anunciou, né, que vai ter uma divisão somente focada em saúde. Nos Estados Unidos, no mês passado, um software chamado Doctronic já é autorizado a emitir receita, as prescrições médicas, né, para serem compradas em farmácia. E sim, é um setor de muita demanda, que não vai acabar nunca, que tem um custo de mão de obra caro, que tem uma mão de obra, a gente infelizmente teve aí, por exemplo, né, péssimas notas das universidades de medicina brasileiras, É, então a gente tem, eu vejo que hoje em dia a gente está fazendo uma retaguarda do trabalho humano com a tecnologia na maioria das indústrias, então é inevitável que isso aconteça também. Acredito em segurança pública, as soluções que China, inclusive, tem em relação a isso são o incríveis. projeto Faria Lima em São Paulo é um É, sucesso. incríveis. Espero muito que isso chegue, e não só de segurança, tá? Mas de você conseguir entrar numa cabine e essa cabine, ao invés de você ter que ir no poupa-tempo ou qualquer coisa assim, nessa cabine você já pede para fazer uma identidade nova, uma carteira de motorista nova, já consegue aferir a sua pressão do olho, né? Teste de visão, coisas assim. Então, eu achei isso muito interessante. E educação, com certeza, seja porque o meio de educação ele já está muito ultrapassado, né, gente? Hoje, Total. Eu meto o pau aqui na educação. como que a gente tem as pessoas É, sentadas em mesa, como em 1950, né? Sendo que hoje em dia ninguém consegue pensar em trazer esses livros para o smartphone. Agora a gente já tem até uns movimentos dentro da escola pública mesmo, com os tablets e coisas assim. Mas seja porque o meio já não está tão bom e a gente teve uma revolução do mercado de educação com os infoprodutos também. Lógico que teve muita doideira, digamos assim, né? Então, muitas coisas ruins, não, muitos produtos educacionais que têm uma qualidade muito baixa, eles são lançados, mas hoje, basicamente, se você tem vontade e curiosidade, né? Você tem acesso a cursos de Harvard, de Yale e coisas assim, gratuitamente verdade. nos websites, né? Então, seja por essa questão de formato e seja pelos novos temas, né? A gente precisa de um profissional e seres humanos, antes de profissionais, que eles tenham habilidades diferentes das que a gente precisava em 1950. Se o nosso trabalho hoje, né, até um conceito geral que está correndo muito nesses últimos tempos é que a IA não está diminuindo o trabalho.
mas ela está intensificando, né? Então, ao invés de você precisar preencher muitas coisas, fazer um trabalho repetitivo, você precisa ser mais arquiteto e estrategista na hora de desenhar os seus processos, na hora de fazer um prompt, né, de comando. Então, educação com certeza, e acho que isso vai acontecer ao meio do caminho, enquanto vai. Mas, além dessas três indústrias que você colocou e que eu concordo com todas, eu ressaltaria também o fato de que os departamentos, né, de marketing e sucesso do cliente, pós-venda, né, digamos assim, eles estão sendo os que mais estão lançando mão dos recursos de inteligência artificial, né? É onde surgem mais ferramentas ultimamente, é onde o pessoal já está tendo uma adesão e uma facilidade de rodar alguns projetos. Então, eu incluiria isso. E uma segunda camada a essa observação ainda é de que a inteligência artificial está aqui para melhorar as conversas e a melhorar a capacidade de atendimento, mas não substituição, né? Então eu vejo que pessoas de atendimento muito boas, elas estão sendo super requisitadas hoje em dia. Sem Seja dúvida. para desenvolver as respostas automáticas, seja para que elas cheguem ali na parte de human in the loop, né, que a gente chama, que é onde vai o transbordo do trabalho, que a tecnologia já não é suficiente, precisa realmente do atendimento humano para ser desenvolvido. Esse setor que você colocou adicionalmente, eu concordo com você. Eu só não coloquei ele, né, não coloquei dentro dessa primeira camada, porque eu ainda tenho um receio em relação a isso. Qual que é o meu receio? Porque assim, quando você pensa em jornada do cliente, experiência do cliente, você tem a tecnologia, mas você tem o fator humano. Sim. E eu tenho uma dúvida sobre você ter situações totalmente distintas que não condizem. E isso, de certa forma, não ser benéfico aos olhos do consumidor. Porque enquanto é a máquina ali, tá tudo ok. Na hora que entra o fator humano, aquilo se quebra em algum momento. Porque você cria uma expectativa, você leva uma expectativa de um consumidor e muitas vezes que não vai ser correspondida pelo humano. Então eu tenho um pouco de dúvida se, por mais que eu entenda os Sim. avanços que tiveram e hoje as ferramentas que existem e tal, mas como isso envolve o fator humano, isso se não tiver muito cuidado, eu acho que ao invés de ser um benefício, pode até passar ser algo artificial. Sim, E isso, robótico. e isso perde a essência do negócio principal no mundo dos negócios, que é a confiança, sabe? A confiança, a autenticidade. Eu acho que isso são fatores essenciais no mundo dos negócios. Então, eu entendo o avanço, mas eu coloco a aplicação ainda um pouco em xeque. Eu concordo e eu acredito que é justamente esse o momento, né? A gente já não tá mais brincando de testar a Exato, inteligência artificial. exato. Então, quando eu mando, vamos lá, para um chatbot, né, que é uma aplicação simples do que a gente está falando. Quando eu mando uma mensagem e eu recebo uma resposta robótica, aquilo já está errado, né? Então, aí é aonde o seu trabalho está sendo diminuído ou intensificado se você precisa ser um arquiteto que prevê Exato. certos tipos de saudação, por exemplo, certos tipos de chamada para determinados tipos de fluxos. Então, vão ter fluxos que você vai até X etapas pela automação, outros você já coloca um humano no meio ali para resolver as coisas e fazer principalmente uma gestão de expectativas com o cliente. Mas sim, que né, não adianta você simplesmente acreditar em automações, mas usar as automações básicas para entender como que você vai continuamente as melhorando para que essa experiência seja positiva de uma forma geral. Eu queria voltar um pouquinho na parte da educação, porque quando a gente fala em educação, acho que a gente tem que separar em
pilares, né? Um que é a educação básica ali e a outra é a educação corporativa, né? Que eu acho Sim, que são importantes. Hoje eu acho que o impacto da IA na educação corporativa eu acho que inevitável. não tem como, É, né? Agora, os professores não me xinguem, até porque na minha família tem com muita gente da área da educação, né? a minha mãe também aqui. Eu admiro, respeito e falo, vocês são heróis, porque Sim, fazer o que vocês fazem com metodologias tão ultrapassadas, vocês são heróis, né? Mas eu sou um grande crítico de toda a metodologia e assim, a gente tem que repensar. Então, assim, é o que você falou. Você vai fazer uma faculdade de 4 anos, no primeiro semestre já está ultrapassado. Eu acabei de fazer um MBA de inteligência artificial, já está ultrapassado. sim, Imagina você no ensino primário ter 8 anos, tá sim, não, esquece, não vai funcionar. sim. Eu acho que o quanto a educação, eu tenho um pensamento que não é só Uhum, a IA junto com a neurociência, com certeza. né? Adoro esse ponto que você chegou. É o Porque caminho, né? eu vejo da mesma forma, né? Quando eu coloquei em dois clusters a transformação de educação, seja pelo modelo que já está antigo e pelas habilidades que a gente precisa aprender, que hoje em dia são completamente diferentes, né? Eu vejo muito voltando para a educação básica e corporativa também, eu vejo essa necessidade de a gente se rehumanizar, né? Então, assim, nos próprios jogos, né? Tava tendo uma polêmica com as crianças do Roblox e coisas assim. O tipo de conversa que essas crianças têm num chat é extremamente violento, né? E você até entende que tem um jogo envolvido, tem uma missão para ser feita, mas as pessoas eu vejo que e eu vejo que esse comportamento ele vem das crianças já hoje em dia por a gente, né, já as criar com os dispositivos eletrônicos, as pessoas têm muita dificuldade em se comunicar entre pessoas e mais do que isso, entender os seus próprios sentimentos antes. É, Então quando você ensina para uma criança, e uma criança que vai crescendo, né? Olha, o que você está sentindo é frustração, você não deve ser reativo, você tem que ser assertivo, né? E responder depois de uma reflexão e de processar aquilo, né? A gente vive umas situações de todo mundo estar tão isolado atrás de uma tela e poder simplesmente falar o que quer de uma forma irresponsável. É, ou no mundo corporativo, atrás de um e-mail ou coisas assim, que eu vejo que as pessoas estão perdendo essa capacidade de relacionamento interpessoal e de autoconhecimento. Então, aí que entra isso entra a novamente. neurociência. Até porque eu acho que a gente vai ter que não só treinar, educar habilidades, mas comportamentos. Exatamente, né? Então, quando você traz o ponto da neurociência, eu acho incrível. Por quê? Se a gente, hoje, um adolescente, ele tem o mesmo grau de estresse por ele estar nas redes sociais que um paciente de um manicômio dos anos 60. Basicamente, É a assustador pensar proporção nisso. é um pouco isso. E a quantidade de informações que a gente digere durante o dia, ela é maior do que uma vida toda, né? Só a quantidade de informações que a gente tem aqui nos feeds de notícias, nos feeds de redes sociais. Então, é normal que a gente tenha que ter uma capacidade de processamento de informação diferente do que era Sem lá dúvida. nos 1950, a cadeira, o giz no quadro negro e tudo mais, né? Então, eu vejo essa como um espaço onde a escola vai ter esse papel mais humanístico também, né? Porque Bhaskara a IA resolve, né? Uma calculadora financeira, eu acho que muitas pessoas nunca devem ter visto uma 12C na vida, né? Eu já, muito. Então, não precisa mais disso. O que faz a diferença, e eu falo isso muito nos treinamentos, inclusive, o que faz muita diferença do seu posto de trabalho é o que você agrega naquele ambiente.
né? É se você faz com que as coisas sejam mais leves, que a comunicação seja mais fluida, que se gere mais valor a partir de cada conversa, do que necessariamente as coisas estarem feitas. As coisas estarem feitas está virando cada vez mais commodity, né? Então, eu acredito que a educação precisa retomar e ensinar as pessoas a terem um conhecimento e um domínio do funcionamento da sua própria mente. Com Eu acho certeza. que tem uma palavra que vai transformar a educação, que é quando houver pertencimento. Sim. Porque eu acho que hoje, eu falo porque assim, eu nunca me identifiquei com o sistema de ensino, sempre fui um mau aluno, sempre tirei nota baixa, sempre fui, assim, passava assim, ó, sempre na luta, às vezes quem nunca, né, numa colinha ali e tal, Uhum. só que não é isso que define a educação, né? Não é a Sim. nota que você tira nem nada. Então, eu acho que a gente precisa repensar realmente, né, em trazer envolvimento em projetos. Eu acho que uma criança ela aprende muito mais envolvida dentro de um projeto construído, que é onde ela vai ter interação, socialização, Sim. raciocínio, vai ter tantas coisas do que uma decoreba lá sem pé nem cabeça, ou aprender a Sim. fazer coisas que hoje não faz nenhum sentido, É. né? E o principal não está sendo educado, inteligência emocional, educação financeira, né? Você vê Uhum. no mundo da IA, onde análise de dados é algo fundamental, né? Sim. Nós somos o quinto pior no mundo em Sim. matemática. Matemática, sim. Então, qual a coerência disso? Como a gente pode apostar, né, no futuro das profissões, dessas profissões do futuro que a gente fala, com gaps tão críticos como a Sim. gente tem, né? Eu vejo o ensino de inteligência artificial como a vantagem competitiva que pode alavancar esse tipo de coisa, né? Então, da mesma forma como nas empresas, né? Hoje, quando a gente vende um treinamento de transformação de IA, porque já não é mais a transformação digital, né? Quem ainda não se organizou digitalmente está bem atrasado, porque precisa se organizar digitalmente, organizar seus dados para depois pensar em automatizações e inteligência artificial, né? Mas quando a gente leva isso em consideração, de fato eu vejo como um combo. Sabe? Não tem como você esquecer completamente uma decoreba e a gente dizer que ninguém vai aprender as 4 operações mais, porque não é assim, é o seu caminho de pensamento, né? Exato. E até eu tive uma experiência muito diferente da sua, por exemplo, no colégio. Sempre notas muito boas, sempre premiações estudantis, sempre participei de concursos e vencia e tudo mais. Mas na hora que eu cheguei no mercado, eu tive que aprender o outro lado. Então, eu levei muita técnica nos meus primeiros anos júniores ali do trabalho, mas eu tive que acelerar muito para aprender a lidar com as pessoas. O meu foi o contrário, era farra com os amigos, a faculdade dos botecos. Brincadeiras à parte, eu acho que tudo é importante, né? O Uhum. equilíbrio de tudo é o fundamental. É. E que a gente aproveite esse momento onde o técnico pode ser tão acelerado Exato. para que o humano seja, na mesma medida, expansivo. Né? Que tem um antropólogo italiano que fala bastante do Brasil, Domenico De Masi, e ele fala muito sobre a tecnologia permitir que a gente tenha um pouco do que os italianos amam, que é o dolce far niente, né? Que a gente tenha tempo para consumir cultura, ter o nosso momento de realmente, né, ler uma poesia, ser um ser humano em si. Você E, falou disso, mas uma coisa que me chama muita uhum, atenção, que na era da tecnologia e na inovação, o quanto cresceu a procura por estudos da filosofia. A gente está exatamente. buscando coisas lá Exata, atrás, né? exatamente. Então, que a tecnologia nos dê tempo para isso. E ainda completando o que você está falando do aumento de filosofia, gente, se a gente for olhar os CEOs do Vale do Silício hoje, os mais importantes, eles têm formações em ciências sociais,
ciências políticas, por exemplo. Então, já escreveram livros, né, com visão de sociedade, coisas assim, estão trabalhando ativamente no front de como a tecnologia impacta essa nossa dinâmica cotidiana. Então, o Cláudio, eu acredito que a gente precisa desse combo sempre, né? E que tem duas possibilidades, digamos assim. Ou que haja um corredor aqui maciço mesmo de cursos, de ferramentas, habilidades técnicas e tudo mais, mas que isso não, que esse corredor ele não deixe se esquecer aqui, né, da parte das artes, da filosofia e tudo mais. Senão a gente realmente vai viver distopias, né? E não o melhor do que tudo pode nos oferecer, né? Tem toda a razão, concordo plenamente com você. Você esteve na Sim. China em que ano? Foi agora em 2024 e antes eu ia por moda. O que também são Chinas completamente diferentes. E você, quando você foi, já tinha o hospital operado 100% por IA? Já Você conheceu? não conhecia esse hospital, mas como a gente está tendo uma discussão muito de tempos, dentro da saúde da China era algo que eu ia comentar quando nós tocamos nesse assunto. Eu fico muito encantada com como a tradicional medicina chinesa, né? Tradicional eu esqueci a sigla, mas o quanto que, como no mesmo país coexiste um hospital todo operado por inteligência artificial E você e, tem. né, uma medicina extremamente baseada em chás naturais, acupuntura, exercícios que são quase uma dança Aqui também tem, tá, ali. tá em alta ayahuasca, tá em alta. Então, eu não cheguei a ver esse hospital operando, vi alguns dispositivos de saúde, inclusive achei muito interessante os robôs para idosos, que eles fazem companhia, Isso é legal. eles, né, realmente fazem um lembrete ali das medicações, conseguem fazer um scan ali de alguns indicadores vitais também, e principalmente entrar em contato com familiares é, e clínicas, né, ou hospitais ali, caso necessário. Isso, o que eu acho mais interessante em como a China, inclusive, desenvolve tecnologia, é que a China é mais Jetsons que os Estados Unidos, né? Eles fazem dispositivos de internet das coisas, digamos assim, né? E a gente, talvez, aqui, Brasil, Estados Unidos, no Ocidente, a gente foca muito em software. E quando, né, a gente fala em inovação, a gente tem esse conceito de singularidade, que é onde termina o ser humano e começa a tecnologia, não haverá uma linha tão física assim, né? Isso já começou com os relógios, com os óculos, que ainda vejo que estão ali em transição do formato perfeito, né? Até chegar realmente numa Neuralink da vida. Então, eu vejo os chineses um pouco. Talvez o ponto de destaque deles, para mim, nesse sentido, seja a integração entre as tecnologias e as máquinas. Eu queria voltar ao Elon Musk, que a gente começou o bloco falando Sim, sobre ele, né? E ele tem uma frase que ele fala assim, né? Que não é todo mundo que vai ter um carro, mas todo mundo um dia vai ter um robô, né? E aí me faz lembrar muito, obviamente, o desenho dos Jetsons lá, que tinha o robô, o, Rosie. o carro voador, que já é Uhum, praticamente uma sim. realidade aqui. Agora, você acredita que também vai ser possível nos teletransportarmos? Uhum. Eu acredito e eu espero que a gente esteja vivo para ter acesso a esse tipo de Como experiência. isso vai acontecer com as moléculas do corpo? Enfim, me fala, porque eu já ouvi sobre isso alguma coisa recentemente, eu ouvi alguma coisa sobre isso e eu falei assim, não é possível que isso realmente possa ser uma realidade. Você acredita nisso? Eu acredito.
E eu acredito porque a gente está tendo muitos avanços dentro de física quântica, por exemplo, né? E eu digo física quântica séria, não pseudociência ou qualquer coisa assim. Mas justamente a própria física quântica, ela tá tendo essa reputação de pseudociência porque as linhas, né, entre o que é material e imaterial, elas têm se emaranhado um pouco, né? Então, algumas vezes você tem partículas com comportamentos de matéria e partículas com Vai ter comportamento que de dissolver para ondas, depois né? Então, assim, materializar. é muito interessante quando em alguns estudos você coloca uma coisa perto da outra e essa, tipo, eu vi um exemplo com plantas, né? E você coloca uma planta perto da outra, elas se comunicam. E se essa planta tá aqui e você leva ela pro outro lado do mundo, elas têm um jeito de mandar um sinal do tipo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Elas modificam o seu campo de ondas, digamos assim, né? Eu acho muito possível que os seres humanos consigam fazer essas coisas em escalas maiores. A pergunta não é exatamente acreditar se é possível. Para mim é É quando. quando? É, por isso que eu bem falei, olha, eu espero que a gente esteja aqui para experimentar, né? Já temos a possibilidade de experimentar uma viagem ao espaço. Isso vai ficar cada vez mais popular e mais barato, né? Então eu espero que a gente também consiga pegar a popularização do teletransporte em algum momento. É que pra mim é muito louco pensando fisicamente, né? Mas a nossa realidade, Mas depois que eu ouvi ela já tanta está coisa que a gente nem sendo uma imaginava, loucura, né? Como a gente conversou, né? Eu venho do interior de Minas, do interior do Mato Grosso. Então, eu lembro muito de quando eu visitei o avô de um amigo meu. Ele trabalha com tecnologia e ele foi à China também, desenvolveu um produto para Vale na época de tecnologia. E ele contou para o avô dele, né, de uma cidade de café, de Minas Gerais, que a internet ela acontecia pelos cabos subterrâneos, pelos oceanos, né? Esse senhor não acredita nisso até hoje. Ele falou: isso não é de Deus, isso não existe, eu não acredito. Porém, quando o meu amigo está na China e ele liga para o seu avô, ele consegue usufruir de uma coisa que vai além do entendimento. Então, eu realmente acredito que a gente vai viver coisas que a gente não entenda completamente como funciona, honestamente. você falou de física quântica, mas eu queria trazer um outro, eu me lembrei de uma outra coisa. O que você acha que vai ser mais impactante? A evolução da IA ou o computador quântico? Eu acho que cada uma a seu tempo. Da mesma forma que a gente está falando, Que é né, assustador também, né? de vencer o problema um para ir para o problema 2, eu acredito que, né, é exatamente isso. É inteligência artificial e depois a computação quântica como um segundo nível disso. Até porque o processamento que as IAs fazem hoje em dia, ele vai precisar, Vai é precisar. necessário É, que seja, né, um tipo de processamento que vai muito além dos é eixos muito assustador. X e Y ali. Então, assim, it's a brand new world, né? Não tem muito é, como fugir disso. E, novamente, né, eu preciso destacar aqui o fator humano, que a gente entenda até quais são os nossos limites éticos, morais, antes que tudo seja possível. Para a gente finalizar essa conversa, é o seguinte: antigamente, todas as pessoas Uhum, conseguiam fazer seus planos, né, pensando de como vai ser daqui 2 anos, 3 anos, aquele planejamento, 5 anos, tal, né? E a gente vê que hoje tá difícil prever o mês seguinte, né? Vai chegar um ponto que vai ser difícil prever o dia seguinte, porque não dá pra gente sim. saber como vai terminar É o 2026, tal né? do Porque mundo VUCA. é cada vez mais difícil, né? Não dá pra, por exemplo, aquelas perguntas clichê, né, de entrevistador, né?
como você imagina que vai ser a IA daqui 5 anos? Não dá para saber, né? Não, eu acho que, de novo, acredito que como esse mesmo artigo, né, IA 2027, gente, é ano que vem, então ele já tentou fazer um prognóstico muito próximo, né, é, a gente pode explorar hipóteses, e eu não acho que a gente vai chegar à exata que vai acontecer, né, que vai se desenrolar, mas que as coisas, quando as coisas não estão claras, a gente pode ter uma mentalidade ou muito infantil, né, e ai, tudo vai dar certo, final feliz e tudo mais, ou muito catastrófica também, né? E a gente hoje tem aí todas as mídias operando dentro das polaridades algorítmicas mesmo, é isso que vem de anúncio. Não vou entrar nem num ponto de questionar isso como ideologia. Mas, no final das contas, não é tudo nem tão bom nem tão ruim. Então, infelizmente, eu acho que avanços que a gente deseja que aconteçam podem não acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter outras boas surpresas em outras áreas também. Então, e até para trazer um dado do mercado. Dentro da empresa, agora, a gente está trabalhando quarter a quarter. Então, é de 3 em 3 meses. Você não consegue fazer nenhum planejamento anual, principalmente dentro de um setor de tecnologia, sendo que você nunca sabe o que está por vir dentro dos lançamentos de produto. A gente fazendo uma análise em contextos gerais, né? Tudo bem que a gente nunca sabe do todo, né? A gente Uhum, sabe sempre de uma parte, muitas vezes da bolha que a gente vive. Mas a gente participa de alguns grupos em comum, né, sim. sobre Uhum, inteligência artificial, tudo. E é muito incrível você ver o debate, o network, mas principalmente o sim. debate, né? Trazer a mesa e vamos falar sobre tal coisa, discutir ponto de vista. Eu acho que isso é muito rico para acelerar as coisas, para se inovar, para conseguir os avanços Uhum, necessários, né? Mas eu tenho uma sensação que é, falta muito desse debate em muitas coisas. Na nossa política é evidente, né? Nem vou sim. entrar nesse mérito, mas eu já estive em outros grupos de outros nichos, de saúde, de Sim. varejo, por Uhum, exemplo, de logística, né? Já de vários setores aonde me dá uma sensação que existe mais uma competição e uma concorrência no sentido, eu não vou expor a minha opinião porque o outro não sei o quê. Na área da tecnologia não tem isso, né? É tipo, são concorrentes, mas estão discutindo juntos ali as é. coisas, né? É um pouco diferente. Você também enxerga dessa forma? Porque o nível de discussão e debate que eu vejo É é altíssimo. altíssimo, que não chega nem próximo. E os grupos de inteligência artificial que a gente participa e os grupos que existem de inteligência artificial, eles são das pessoas protagonistas, das pessoas que estão, né, que nos nossos outros expedientes a gente está fazendo isso acontecer, né? Então, sim, são conversas de alto nível e foi o que me encantou dentro desse universo de inovação e startups, Cláudio. Eu saí de um mundo aonde a pessoa queria fazer a aposta de cor da temporada, a Pantone queria lançar uma cor e acertar aquilo para o mercado, para um universo onde a gente senta sem ter a necessidade de ter uma certeza. É um estilo de vida isso, né? Na hora que a gente estava conversando aqui sobre daqui 5 anos, eu não sei te responder com o que eu vou estar trabalhando em É, 5 anos, Cláudio. Talvez a gente esteja trabalhando com uma tecnologia ou com um tipo de ferramenta que nem existia, que nem existe hoje, né? E que foi lançado dali 3 anos e isso gerou ali um novo ramo de mercado e lá vamos nós abrir trilha para fazer esse tipo de coisa. Então, isso eu acredito que é uma das melhores partes do universo de tecnologia. Um outro ponto que eu acho interessante também é, que é muito democrático. De novo, voltemos às minhas raízes, gente.
Como que alguém tem uma formação de uma escola de belas artes, moda, costura, etc., consegue transitar num meio de tecnologia hoje? É possível. Essa é a arte de vencer. De você Sim, entender que você pode fazer qualquer coisa e chegar onde você quiser. Basta você acreditar, querer e buscar. sim. A arte de vencer talvez seja a arte de não desistir, não é? É. Então, eu gosto muito desse nosso universo por isso. As pessoas estão sempre muito abertas a novas e melhores soluções. E a gente sempre está atrás do melhor. E o melhor não necessariamente é o novo também, né? Eu acho que essa é uma coisa para a gente nunca se esquecer. Da mesma forma que a gente está vivendo uma euforia tecnológica e o mais importante está sendo de novo o humano, como você está falando, o retorno à filosofia, o retorno das raízes religiosas mesmo. Você vê que está tendo, né, os jovens estão voltando a buscar a espiritualidade. Então eu vejo dessa forma, talvez um profissional de tecnologia a última coisa que ele faça é realmente lidar com uma ciência exata, mas ser uma pessoa que transita e navega muito bem entre cenários e objetivos, e que a tecnologia seja sempre apenas um meio. Sem dúvida nenhuma. E eu tenho muita honra de falar que aqui no podcast Arte de Vencer já trouxemos muitos protagonistas brasileiros aqui na área de IA, Sim. né? E fiquem atentos porque virão outros ainda, né? Então eu acho que é um tema com muita relevância, eu acho que vale a pena para todos os empresários e pessoas hoje que trabalham, né, ter uma Que querem atenção uma nova especial, porque carreira, que vai, querem otimizar seus porque vai próprios impactar o trabalhos, mundo em todas as já está formas. impactando. Então não tem como fugir, não tem como falar, eu Sim, não gosto disso, não vou ouvir sobre isso. Vamos ouvir o que essas pessoas têm para dizer, porque sim. vamos pegar os atalhos. Não espere a coisa acontecer a ponto de você falar lascou e correr Gente, atrás. quantas pessoas vão ter que dizer para aproveitar e beber água limpa? É Eu, o momento. eu estive numa palestra uma vez, talvez eu não me lembre exatamente a frase, mas que o contexto era o seguinte: a pessoa que não começar a buscar conhecimento agora sobre IA, em 2 anos ela não consegue mais lidar com isso. É verdade. Ela não vai conseguir, nem quando ela tentar começar, já não vai conseguir. Então, aquele que não der o primeiro passo agora, em 2 anos, não vai conseguir lidar com isso. Sim, sim. Então, acho que vale a pena a gente ter um olhar e vamos consumir mais conteúdo. Portanto, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Sim. Faço das suas palavras as minhas, gente. Estudem IA. Queria que você deixasse um recado final nessa câmera para quem está nos assistindo e fala o que você quiser falar na arte de vencer aí pro pessoal. Bom, eu há alguns meses eu fui falar para mulheres que querem tentar carreira em tecnologia, né? E algumas pessoas vieram falar comigo depois e eu iniciei esse bate-papo com uma frase, né? Que a minha vida não é nem um pouco linear, né? E que provavelmente a sua também não seja. E, e que a gente tenha um equilíbrio entre ser protagonista e também confiar naquilo que a vida nos traz. Porque muitas vezes mudanças que a gente olha e, meu Deus, vai dar tudo errado, estou fazendo errado, etc. No mínimo, se realmente der tudo errado e coisas assim, se a gente reflete um pouco, ou a gente aprendeu algo, ou a gente teve um redirecionamento no nosso caminho. Então, não há perdas. Que a arte de vencer, né, seja realmente não desistir e ter uma vida bem vivida nas suas dificuldades e nas suas alegrias, porque nem a dificuldade nem a alegria são duráveis, né? Eu vejo que a mudança é a única constante. Dentro dessas mudanças, às vezes a gente vai ficar mais sozinho ou mais integrado nos networkings e vão haver esses dois momentos, não tem o certo ou errado. E
Acho que qualquer dia que a gente encerre tendo aprendido algo, por menor que seja, ou não algo inteiro, mas que a gente tenha tido uma provocação de mentalidade sobre as nossas crenças, sobre os nossos objetivos, ou sobre quem nós estamos sendo, com quem nós estamos se relacionando, ele é sempre um bom dia. Então, eu espero que todo mundo tenha um bom dia todo dia, que isso vai fazer uma vida boa, com certeza. Raiz, quero agradecer a sua presença. Desculpa pela minha voz, hoje acordei sem voz, mas estou aqui e assim, eu fiz questão, falei, não, vou melhorar para poder te entrevistar, porque sempre as conversas com você são muito prazerosas, são muito bacanas, Eu são digo mesmo. enriquecedoras demais. Então, muito, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cláudio, pelo convite. Eu também fico muito feliz pela nossa amizade. Tenho certeza que teremos muito mais conversas. E fico à disposição também, porque uma coisa que eu aprendi no networking é a gente entregar valor antes de também querer apenas receber o valor, né? Talvez seja uma outra frase final. Eu fico aberta aí para discussões em geral. Obrigada, gente. Foi um prazer. E todo esse conhecimento, né, tem muito valor, é muito edificante para uma sociedade. Esse é o nosso papel aqui no podcast, trazer o máximo de informação relevante para o seu crescimento pessoal, profissional e também para provocar um pouquinho uma reflexão na sua vida. Quero agradecer a audiência de vocês e até o próximo episódio, até semana que vem com mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá.